Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, coloquemo-nos de pé, vamos nos dirigir ao Senhor em oração para o início da nossa segunda aula dos livros históricos. Querido Deus, Pai bendito, adoramos e bendizemos o Teu nome uma vez mais, porque uma vez mais temos o privilégio de estarmos na Tua casa para estudarmos a Tua palavra. Te glorifico pela vida de cada irmão, cada um que aqui se faz presente. Creio que ainda alguns estão se deslocando para cá. Peço a Sua bênção e a Sua proteção sobre a vida dos mesmos. E nos abençoe aqui nesta aula, falando conosco, nos instruindo, nos edificando, nos fortalecendo. A nossa oração no nome de Jesus. Amém. Página 16. Terceiro capítulo dos livros históricos. Lembrando que nós temos utilizado a metodologia de fazer uma leitura rápida do conteúdo que está exposto no nosso material e depois, fazendo uso aqui dos slides, eu trago então os destaques, os principais destaques, para termos assim uma noção panorâmica de cada livro. Porque é uma abrangência de tempo muito grande dos livros históricos, mas a gente consegue aqui ter uma visão do todo, de uma forma panorâmica, não superficial, mas objetiva, e acredito que tem sido e continuará sendo de grande valia para todos nós. Então, na página 16, vamos falar agora do livro de Ruth, cujo autor, a tradição judaica atribui a Samuel a autoria deste livro. É razoável supor que Samuel, que testemunhou o declínio do reinado de Saul e foi divinamente instruído para ungir Davi como o escolhido de Deus para o trono, tivesse redigido o livro. Então é razoável nós acreditarmos que a tradição judaica acertou quando atribui a Samuel a autoria do livro de Ruth. O tema: o livro de Juízes fornece, como se vê, um quadro muito triste de Israel sob o ponto de vista nacional. Ruth apresenta-nos um quadro luminoso deste período em relação à fidelidade e beleza do caráter de certos indivíduos. A história, uma das mais famosas da Bíblia, é duplamente interessante pelo fato de ser uma gentia a sua heroína. A última palavra do livro, Davi, revelará seu valor espiritual. Seu propósito é traçar a linhagem de Davi, o progenitor do Messias. O livro inteiro tem seu clímax na genealogia que se encontra no último capítulo. A esfera de ação. O livro abrange um período de 10 anos, provavelmente durante a época de Gideão. Teologia de Ruth. Ao mesmo tempo em que o objetivo deste pequeno livro é traçar a ascendência do rei Davi, encontramos muitas verdades espirituais nessa história. Ruth era de Moabe e os moabitas foram expulsos da nação de Israel. No entanto, ela foi aceita porque cria no Deus de Israel, um retrato da graça de Deus em relação aos gentios. Boaz, o parente resgatador, é um símbolo de Cristo que pagou o preço da nossa redenção e tomou-nos como sua noiva. O parente próximo, desconhecido, estava relutante em arriscar sua herança por causa de Ruth. Contudo, Boaz amava tanto Ruth que a tomou para que fizesse parte de sua herança. A graça e a orientação providencial de Deus
são os temas centrais dessa história. Ruth torna-se uma ancestral do Messias e de Davi, por meio de cuja linhagem o Messias foi prometido. Ruth, como Raabe, era uma gentia que se casou com um judeu e tornou-se parte da história da salvação. Esse livro é pequeno, mas a história que conta faz parte da maior história já contada. Ou seja, está inserida aí no contexto da história da redenção, do resgate da humanidade através do Filho de Deus, o Messias prometido. Conteúdo: usaremos o esboço dado pelo doutor, senhor Scofield. Ele dividiu o livro da seguinte maneira: são 4 capítulos, e em cada capítulo ele assim intitulou: 1. Ruth decidindo. 2. Ruth servindo. 3. Ruth descansando. 4. Ruth recompensada. Então vamos ver. Primeiro, Ruth decidindo. Quando sucederam os acontecimentos registrados neste livro? Está lá em 1, versículo 1. Devia ter ocorrido uma fome neste tempo? Está lá em Deuteronômio 28, 1 a 14, que é justamente o reflexo da rebeldia. Uma das palavras naquele concerto era que haveria escassez se o povo fosse rebelde. Se Elimeleque tivesse confiado em Deus, teria ido a Moabe? Que sucedeu à família em Moabe? Qual foi a decisão de Ruth? Tudo isso, nós vemos no primeiro capítulo, que é o capítulo da decisão. Segundo capítulo, nós temos Ruth servindo. O versículo 3 do capítulo 2 diz que Ruth chegou por acaso a um campo que pertencia a Boaz, um parente de Elimeleque. Os acontecimentos subsequentes demonstrarão que este fato foi ordenado divinamente. Note a bênção profética de Boaz e Ruth, no versículo 12. Terceiro capítulo, Ruth está descansando. Esse capítulo exige a explicação de alguns costumes e leis judaicas. Elimeleque, pela pobreza, tinha perdido a sua propriedade. Segundo a lei judaica, a propriedade podia ser redimida por um parente do primeiro proprietário. Boaz, como parente de Elimeleque, tinha esse direito. Outra lei requeria que esse homem morresse sem filhos, seu irmão devia casar-se com a viúva. Parece, porém, que o costume tinha estabelecido no decorrer do tempo que, na falta de um cunhado, o dever recairia sobre o parente mais próximo. Noemi, como era a viúva de Elimeleque, e como não tivesse filhos, tinha direito a Boaz. Esse direito ela passou a Ruth. Ruth é enviada a Boaz e, por meio do ato simbólico de deitar a seus pés, o fez recordar do dever que tinha para com seu parente extinto. Boaz, embora disposto a casar-se com Ruth, notificou-a de possuir um parente mais chegado que ele, que teria a primazia do direito. Finalmente, nós temos Ruth no capítulo 4 sendo recompensada. Na manhã seguinte, Boaz toma testemunhas e oferece o direito de resgate da propriedade de Noemi a seu parente, avisando ao mesmo tempo em que, se comprasse a propriedade, teria de casar-se com Ruth. Este o recusou, deixando Boaz livre para casar-se com ela. Segundo o historiador judeu Flávio Josefo, Boaz tomou os magistrados como testemunhas desta declaração e disse a Ruth que se aproximasse daquele parente, descalçasse-lhe um dos sapatos e lhe desse um tapa no rosto, como a lei determinava. Ela o fez e Boaz então a desposou. Os versículos 18 a 22 do capítulo 4, embora pareça uma lista pouco interessante de nomes, é o clímax ao qual conduz o livro, porque revela o propósito pelo qual foi escrito: demonstrar a descendência de Davi, progenitor do Messias. Bom, o livro de Ruth, embora pequeno, 4 capítulos, e embora a princípio traga-nos uma história meramente familiar, um caso de família,
mas ela tem um sentido simbólico espiritual muito vasto, muito amplo. Ela resume, inclui toda a história da salvação. Ruth representa de uma forma muito forte a igreja, que, embora gentia, ou seja, não pertencente ao povo judeu, mas pela graça, ou por uma decisão de fé, de crer e confiar no Deus de Israel, colocou-a ou incluiu-a dentro da genealogia do Messias, fazendo com que esta tivesse parte nas heranças espirituais. Então, nós temos aqui a divisão, capítulo 1, ela está decidindo, e ela decide servir ao Deus de sua sogra Noemi, e estar junto a ela na terra de Judá, Belém de Judá. No capítulo 2, como nós vimos aqui, ela está servindo. No capítulo 3, ela está descansando, e no 4 ela é recompensada. São os estágios da igreja. A igreja primeiro decide-se. Ela decide abandonar Moabe e ir habitar em Belém de Judá. Ela decide virar as costas para o lugar onde ela nasceu, uma terra pagã, uma terra de outros deuses, uma terra não comprometida com o Deus de Israel. Então ela passa a servir em Belém de Judá, em Israel, ao Deus de Israel, e servir na colheita do trigo. Depois então ela recebe promessas de Boaz, e ela confia e descansa nessas promessas. E finalmente ela tem a recompensa de casar-se e, portanto, ter direito à parte da herança do seu senhor agora, Boaz, seu esposo e senhor. Então, fala dos passos da igreja que se decidiu, da igreja que serve, da igreja que descansa nas promessas e da igreja que em breve, muito em breve, será recompensada, estará para sempre com o seu Senhor, se casará com ele. Então vamos lá, deixa eu trazer algo a mais aqui para os irmãos. Meu destaque no livro de Ruth é o seguinte: uma família toma uma decisão errada e troca a escassez de alimento por 3 funerais. Abre a sua Bíblia aí no livro de Ruth, né? Alguns não conhecem a história. Depois de Juízes. Ruth, capítulo 1. Para você entender aqui a história. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Estava havendo fome em Belém de Judá, na época dos juízes. E um homem decidiu sair de Belém de Judá e viver como um peregrino nos campos de Moabe, entre os moabitas, uma nação vizinha, uma nação pagã. Ele, sua mulher e seus 2 filhos, diz aí o versículo 1. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, o nome e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou nos campos de Moabe, porquanto da terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão.
Veja bem, eles saíram de Belém de Judá pela escassez de pão. Aproximadamente 10 anos depois, ela ouve notícias de que o Senhor havia visitado o povo lá em Belém de Judá, dando-lhe pão, ou seja, voltou o tempo de prosperidade, a escassez se foi. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas noras, as duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu tivesse, ou dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos íeis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse porém Rute: não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Rute decidiu. Está aí a decisão de Rute. Mas retrocedendo ao início da história, uma família, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, Efrateus, ou seja, da região de Efron, em Belém de Judá, a região dos Efrateus. E eles passaram um momento de escassez, e eles então decidiram sair de dentro de Belém de Judá e ir habitar nas terras de Moabe. Eu coloquei aqui: uma família toma uma decisão errada e acaba fugindo de uma situação de escassez. E o que é que tem 10 anos depois? 3 funerais: Elimeleque, Malom e Quilion. Belém, aqui está o nome da cidade: Beit, ou Beit Lehem. Beit Lehem. Beit é casa, Lehem é pão. Portanto, Belém, ou Beit Lehem, é a casa do pão. Só que observe que ironia. A ironia é a seguinte. Opa, pulou aqui. Deixa eu voltar. Aí. Sumiu aqui o restante do texto. Bom, sumiu o restante do texto aqui. Não sei se eu deletei sem querer hoje, lá mexendo. Mas o contraste é: Deus está provando o povo dele. Quando Deus está provando o seu povo, a ironia é que falta pão, até na casa do pão. Belém é casa do pão, e o povo está sofrendo de falta de alimento na casa do pão. Por quê? Porque Deus está provando o seu povo, dado a sua desobediência. Aí é oportuno que nos lembremos que o período em que Rute está inserida é o período dos juízes, o maior período de apostasia do povo de Israel. E Deus havia falado, a gente leu semana passada, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal.
como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Então eles decidiram, para resolver o problema, sair de Belém e ir para Moabe. Mas o texto diz que para onde quer que eles fossem, a mão de Deus ia contra eles. É pior ainda fugir quando Deus está provando. A coisa aperta mais. Então, a lição é fugir de onde Deus está operando para castigar, leia-se purificar. O castigo de Deus tem como objetivo trazer a purificação do seu povo. Então, fugir de onde Deus está operando para castigar pode nos levar para um lugar de punição mais dura. Eles saíram de Belém, foram parar em Moabe. Em Moabe, a prova foi maior. Então, cuidado. É melhor sofrer escassez em Belém do que ser punido com a morte em Moabe. Parecendo legal ali. É melhor sofrer escassez, mas na casa do pão, em Belém, do que ir para Moabe. Moabe aqui é o segundo mundo. A pessoa está passando uma prova em Belém, né? Vou resolver minha vida lá em Moabe, no mundo. É melhor passar a prova na casa do pão. Por quê? Porque daqui a pouco Deus visita a casa do pão e a notícia é que voltou a ter fartura. E lá em Moabe? Lá em Moabe não há expectativa de visitação do Senhor positiva para levar fartura. Lá em Moabe, funerais, né? Mortes. Ok. Esse que fez um resumo assim, bem objetivo de Ruth, porque é um livro mesmo bem simples e objetivo, tem essa simbologia da igreja e essas verdades práticas. Vamos agora para o primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos falar hoje ainda dos 2 livros de Samuel, o primeiro e o segundo, e aqui então a gente vai ter mais pano para fazer mais manga. Vamos lá, página 20, primeiro e segundo Samuel. Primeiro livro de Samuel. Está aí, botei a imagem do Davi com Golias, né, que é um dos textos emblemáticos do primeiro livro de Samuel. Autor: supõe-se geralmente que Samuel escreveu os primeiros 24 capítulos. E pelo fato de serem os profetas Natã e Gade mencionados juntamente com Samuel, em 1 Crônicas 29 como biógrafos dos acontecimentos da vida de Davi, conclui-se que eles foram os autores dos capítulos restantes. O tema de Samuel, do primeiro livro de Samuel. O tema de Samuel é um livro, ou melhor, o livro de Samuel é um livro de transição. É o registro da passagem do governo de Israel por juízes ao governo por reis. E também da passagem do governo de Deus, o rei invisível, que fez com que Israel fosse diferente das outras nações, ao governo de um rei visível, que o tornou igual às outras nações. O livro de Samuel é uma história que inclui o atrativo pessoal de biografia, né? Para quem gosta, nós temos 3 grandes biografias aqui no livro de Samuel. O conteúdo pode agrupar-se ao redor de 3 pessoas. A primeira é o próprio Samuel, um patriota e juiz de coração humilde e consagrado, que servia a Deus obedientemente. O segundo personagem do livro é Saul, um rei egoísta, pródigo, ciumento e obstinado, faltoso e infiel na lealdade a seu Deus. E o terceiro personagem, o mais famoso, Davi, um homem segundo o coração de Jeová, o doce cantor de Israel, um varão de oração e louvor, provado, disciplinado, perseguido e finalmente coroado monarca de todo o Israel. Então, basicamente, o primeiro livro de Israel gira em torno da biografia desses 3 personagens: Samuel, Saul e Davi. Primeiro livro. Depois a gente vai falar do segundo livro de Samuel. A esfera de ação vai desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul, abrangendo um período de 115 anos.
de mais ou menos 1171 a 1056 a.C. O conteúdo do livro de Samuel pode agrupar-se ao redor dos 3 personagens principais, Samuel, Saul e Davi. Do 1 ao 7, a figura central é Samuel. Do 8 ao 15, a figura central é Saul. E a partir do 16, nós temos aí como principal figura a pessoa de Davi. Fiz aqui um desdobramento dos capítulos, né? Referente a Samuel do 1 ao 7, nós temos primeiro o seu nascimento, depois a sua vocação, o episódio da tomada da arca e o episódio do regresso da arca. Em relação a Saul, nós temos aí no capítulo 8 Israel exigindo de Samuel que ungisse um rei. Depois nós temos Saul sendo escolhido e ungido. Temos a primeira vitória de Saul. Depois nós temos a proclamação pública do seu reinado. E a partir do 13 ao 15 nós temos a rejeição de Saul por parte do próprio Senhor. Até com certa relutância de Samuel, mas o Senhor falando de forma categórica que havia rejeitado a Saul. No capítulo 10, os versículos 6 a 9, não dizem que Saul se tenha regenerado. Declaram, contudo, que o Senhor deu a Saul um novo coração, mas isso significa simplesmente que lhe conferiu as qualidades necessárias para o ofício. Deu-lhe o coração de um rei. A ação de Saul em esconder-se entre a bagagem tem sido interpretada como sinal de modéstia, de humildade, mas foi uma modéstia manifestada em tempo inoportuno. É um pecado tão grande insistir na modéstia e permanecer atrás quando o Senhor chama para frente, como é passar à frente quando a vontade de Deus é que se fique atrás. Então, tanto um quanto o outro, se está fora da vontade de Deus, é pecado. Saul estava se escondendo quando era o momento de se apresentar. E quando era para se esconder, queria aparecer até demais. Então, o perigo da modéstia fora de hora, quando é hora de se apresentar aqui para assumir a responsabilidade do reinado de Israel, ele tentou de alguma maneira se esconder. Finalmente, Davi, ungido rei, no capítulo 16, a sua vitória retumbante, colossal sobre Golias, as perseguições e peregrinações de Davi fugindo de Saul, do capítulo 18 ao 30, e finalmente a morte de Saul. Bom, Deus guia os passos de Davi. Na caverna de Adulão, Davi reuniu um bando de seguidores fiéis. Davi começou com 400 seguidores no Instagram, daí a pouco ele já tinha 600, rapidinho, aumentou, Nos Salmos 54 e 142, encontramos as experiências que teve na caverna. Davi queria proteger seus irmãos, já que Saul poderia querer matá-los também, além de Davi. Esse período de peregrinação na vida de Davi fazia parte da preparação para o trono. Ele já era um grande soldado, agora precisava sofrer no deserto para aprender a não confiar nos homens, mas no Senhor. Todos nós precisamos passar pelo teste do deserto para ficar mais próximos do Senhor e nos tornarmos mais bem preparados para servir-lhe. Lições, eu quero deixar por fim aqui no primeiro livro de Samuel, as lições da vida trágica de Saul. A vida trágica de Saul pode nos ensinar muitas lições práticas. E é bom que vocês observem, porque é bom nós aprendermos com os erros dos outros para não cometê-los. E aí, de repente, eu até peço na prova para saber se vocês estão aprendendo mesmo com os erros de Saul. Primeiro, com frequência, os grandes pecados começam com coisas pequenas. Impaciência, obediência incompleta, que é desobediência, desculpas e por aí vai. Segundo, uma vez que o pecado se apossa da pessoa, ela vai de mal a pior. Terceiro, se não somos retos com Deus, não nos damos bem com o seu povo. Quarto, as desculpas não substituem a confissão.
Quinto, dons e habilidades naturais nada significam sem o poder de Deus. Sexto, não há substituto para a obediência. Isso aqui é um resumo do primeiro livro do profeta Samuel. Prepare aí a caneta para anotar alguma coisa a mais que eu preparei, ou até o aparelho celular, né, para fotografar, se estiver capturando bem. Vamos lá. Eu vou dividir o livro, aliás, já fizemos a divisão nas 3 biografias dos 3 principais personagens. Período cujo personagem central é Samuel, período cujo personagem central é Saul e o período cujo personagem principal é Davi. Eu vou falar um pouquinho do primeiro período, que temos Samuel como personagem principal, do segundo e terceiro, né, da mesma forma. Então, o destaque em 1 Samuel. Primeiro destaque sobre Samuel. Depois o destaque sobre Saul. Depois um destaque sobre Davi. Começando sobre Samuel. A história de Samuel começa, claro, primeiro momento relacionado diretamente com a sua mãe, Ana, a impossibilidade de gerar filhos, a perseguição pela sua opositora Penina, etc, etc. Então, Samuel nasce num momento de turbulência, Samuel nasce num momento em que a liderança sacerdotal instituída estava caminhando de forma fracassada e não estava preparando um substituto que pudesse dar uma guinada na espiritualidade da nação. Então era um momento de muita turbulência. Deus, de certa forma, queria e iria, como a história nos mostra, fazer uma reviravolta em toda a nação, a começar pela liderança. Então Samuel, ele surge nesse cenário. Então vamos lá. As figuras emblemáticas de Eli, Hofni e Finéias, e o terceiro que entra aí é o Samuel. Estes 3, eu vou falar 3, eu vou colocar Hofni e Finéias como se fosse um, apesar de serem 2, são os 2 filhos de Eli, mas esses personagens, na verdade, eles apresentam, poderíamos assim dizer, 3 tipos de liderança, ou 3 tipos de igreja. Nós temos uma igreja, que é a igreja de Eli. A igreja, então, espelha a liderança de Eli. Nós temos uma igreja espelhando a liderança de Hofni e Finéias. E nós temos uma igreja espelhando a liderança de Samuel. Então, quem é Eli? Qual é o seu legado? Qual é a imagem que ele deixa como principal marca de sua biografia? O que Eli representa? Eli representa uma igreja permissiva. Eli representa uma igreja complacente com o pecado, que não o trata, que não o pune, que não tem preocupação em erradicá-lo, mas está acomodado e permitindo que o pecado se prolifere e até atinja as mais altas classes de liderança espiritual, sacerdotal, no seu período. Eli é uma igreja, ou é uma liderança que foi legitimamente, isto precisa ficar claro, foi instituída legitimamente por Deus, foi Deus quem o colocou, até porque ele vem de uma linhagem sacerdotal, filiação de Arão, então é legítimo ele assumir aquela liderança, ele é descendente de Arão, está vindo daquela linhagem, então ele é instituído de forma legítima. Porém, ele está desprovido de autoridade para combater os pecados, principalmente os internos, os pecados de dentro.
porque ele era o maior líder espiritual e civil. Estamos falando de período de juízes. Então era acumulado sobre Eli, enquanto sacerdote, o cargo também de juiz da nação. Ele era o líder político, civil, militar, espiritual, ele era a liderança da nação. Então ele tinha a responsabilidade de tratar da nação como um todo, ensinar o povo a lei de Deus, ensinar ao povo as liturgias do culto, da adoração, os sacrifícios, fazer expiação, comparecer diante de Deus pelo povo, guiar o povo na palavra do Senhor. Ele tinha uma responsabilidade com o povo, mas essa responsabilidade passava primeiro pela vida dele, pela vida dos seus filhos, pela vida daqueles que oficiavam no tabernáculo, os sacerdotes, levitas, auxiliares. E Eli, estou trocando aqui com Levi, Eli permitiu que o pecado tomasse conta da liderança que estava sob sua tutela, seus próprios filhos, Hofni e Finéias, e não os tratava. E o povo de fora via isso e cobrava de Eli, mas ele não tinha força para cuidar, para disciplinar, para tratar. Então ele se tornou uma igreja permissiva. Ele tornou-se uma liderança complacente com o pecado, que fazia vista grossa, que não tratava, que não erradicava. E isso foi tomando tempo, o tempo foi passando, e naturalmente o próprio Deus foi se cansando dessa atitude de Eli. E o que restava para Deus? Tirando Eli, nós temos quem? Hofni e Finéias, os filhos de Eli. Quem eram eles? Eles eram representantes de uma igreja prostituída. Se Eli era permissivo com o pecado, Hofni e Finéias eram dominados pelo pecado. Se o Eli fazia vista grossa, o Hofni e Finéias eram praticantes do pecado, eram escravos do pecado, contaminavam inclusive o próprio tabernáculo, para onde levavam mulheres levianas e onde com elas se prostituía. Não davam valor ao sacrifício que o povo trazia, a oferta que o povo trazia. Eles violavam, não respeitavam, não honravam, ou seja, tomavam como coisa banal os sacrifícios que eram apresentados ao Senhor, banalizavam o culto do povo, tratavam de qualquer maneira como se coisa simples ou inútil fosse. É uma igreja prostituída, uma igreja dominada pelo pecado. O pecado, no caso de Hofni e Finéias, dominara a mais alta esfera da igreja, a própria liderança. Perda total pela reverência a Deus. É a representatividade que temos nas pessoas de Hofni e Finéias. E aí, quem é o terceiro personagem? Samuel. Quem Samuel representa? Samuel representa um novo tempo, uma nova história, um novo começo, uma nova chance, uma nova oportunidade, uma renovação, uma igreja renovada, comprometida com a santidade ao Senhor. Samuel é jovem, menino, criança, mas ama a Deus. É inexperiente, mas zeloso. Ainda é muito jovem, mas já está comprometido. Apesar de viver num ambiente de descompromisso, porque ele cresceu dentro do tabernáculo, que tinha como seu tutor e líder espiritual Eli, que tinha como exemplos próximos, ou maus exemplos próximos, Hofni e Finéias, mas Samuel não se contaminou com o ambiente, pelo contrário, ele foi luz em meio àquelas trevas em que ele estava inserido. E é até paradoxal, dizer que as trevas eram dentro do tabernáculo, aonde ele cresceu. Mas ele não se corrompeu, ele foi firme, ele se manteve com a sua conduta moral, espiritual ilibada. E quem viu isso? Deus. Deus viu isso de uma tal forma que, para notabilizar
a diferença que Samuel fazia em meio àquela geração, Deus falou com ele, e eu preciso ler com vocês aqui para que vocês entendam até o contexto. Abre aí primeiro o livro de Samuel, capítulo 3, porque Samuel, ele vai estar aqui, ó, o desfecho desse slide. Samuel é uma igreja, representa uma igreja que coloca a palavra profética de volta em evidência. Quando eu falo a palavra profética, estou me referindo à profecia, assim diz o Senhor, não. Estou falando a palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus. Ele volta a colocar o desejo, a palavra, a vontade de Deus de volta no cenário, de forma evidente. Então, o capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel, há que se destacar aqui o seguinte, versículo 1 diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, mas o serviço dele era ao Senhor, o compromisso dele era com o Senhor. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Tem alguém com uma tradução diferente? Aqui nessa expressão, a palavra do Senhor era de muita valia. Como é que está a sua tradução aí? Tem alguém diferente? Isso, essa tradução que eu queria. A palavra do Senhor era muito rara. Rara. De muita valia, essa expressão está falando que é algo raro. O valor elevado é porque era algo, não era comum, era raro. Tinha muito tempo que não acontecia, em outras palavras. O povo já não estava acostumado a ouvir a palavra do Senhor. O povo nem se lembrava mais o que era ouvir a palavra do Senhor. Por isso este valor elevado, estimado, porque era algo raro nos dias em que Samuel servia ao Senhor perante Eli, a liderança de Eli. A palavra de Deus era rara. Aí você tem, continua na sequência, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Correu a Eli, ele disse: não te chamei, volta a deitar-te. Pela segunda vez ele ouve: Samuel. Aliás, observe, Samuel ouviu Deus chamá-lo quantas vezes naquela noite? 1, 2, 3. 3 vezes ele foi a Eli. Depois ele falou para ele deitar e ele disse: se esta voz chamar de novo, e chamou. 4. E quando ele ouve a quarta vez, a voz fala assim, ó: Samuel, Samuel. Chama ele 2 vezes. E aí o texto diz assim: chamou como das outras vezes. Então nas outras vezes ele ouviu também: Samuel, Samuel. Foi a Eli, voltou a deitar: Samuel, Samuel. Foi a Eli, voltou a deitar: Samuel, Samuel. Foi a Eli, voltou a deitar: Samuel, Samuel. Aí ele respondeu: fala, que o teu servo ouve. Então, a palavra de Deus era muito rara. O povo não ouvia a voz de Deus há muito tempo. O que o povo há muito tempo não ouvia, numa madrugada Samuel ouviu 8 vezes. Pegou não? Tinha anos que o povo não ouvia. Em uma madrugada só Samuel ouviu 8 vezes. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Acho que Deus estava muito afim de falar com ele, né? Vamos ver como é que termina essa história? Deus fala para Samuel o juízo que viria sobre a casa de Levi. Eli, estou aqui toda hora trocando Levi, Eli, Levi, mas é a mesma casa, Mas sobre a casa de Eli, Samuel relutante, mas entrega para Eli a visão que recebeu. Está aqui a partir do versículo 15. Samuel ficou deitado até pela manhã, enfim, contou a visão que recebeu. Agora, olha a partir do 18.
Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, o Eli respondendo a Samuel: é o Senhor, faça que bem parecer aos seus olhos. Quando Samuel contou o que ele ouviu de Deus, não foi só 8 vezes Samuel. Depois Deus falou para Samuel, quando ele respondendo disse: fala que o teu servo ouve. Deus contou: eis que estou para fazer uma coisa em Israel, ao qual os ouvidos de todo aquele que ouvir tinirão. Vai ser algo estrondoso, assim, algo. E ele conta o que haveria de fazer com a casa de Eli, etc, etc. Então contou tudo para Samuel. Ao amanhecer o dia, o Eli vai até Samuel perguntando: o que foi que Deus falou com você? Samuel conta para ele. Quando Samuel conta para Eli, a resposta de Eli ao ouvir a palavra de Samuel é: foi o Senhor que falou. Ou seja, a liderança de Samuel, Eli, apesar de uma liderança complacente com o pecado, apesar de uma liderança permissiva, mas ainda teve condição de asseverar ou de confirmar que de fato era Deus que estava falando com Samuel. A primeira pessoa que reconheceu o chamado de Deus e, vamos dizer assim, confirmar o ministério profético de Samuel foi aquele próprio que estava decadente, o Eli. E aí, por isso que eu destaquei o 18. Aí o 19 diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, tudo que Samuel falava, Deus pá. Samuel falava, Deus pá. Não deixou nenhuma palavra que Samuel falou cair em terra. Tudo cumpria. Versículo 20. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Dan a Berseba. Geografia bíblica agora. Dan, extremo norte de Israel. Berseba, extremo sul de Israel, lá no deserto do Neguev, lá perto do Mar Morto. Dan é lá no extremo norte, perto de onde nasce o Rio Jordão, lá na região montanhosa do Hermon. Então, se fosse falar no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, do norte ao sul, todo Israel conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E o versículo, um dos que eu mais gosto em todo esse capítulo, é justamente o último. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Por que eu digo que é um dos que eu mais gosto? Porque diz assim, ó, continuou o Senhor a aparecer. Você lembra como é que o versículo começou? A palavra do Senhor era muito rara. E olha como é que termina. E o Senhor começou a aparecer continuamente na liderança de Samuel. Por isso que eu coloquei uma liderança renovada, comprometida com a santidade ao Senhor, uma igreja que coloca a palavra profética de volta em evidência. Você imagina aquelas pessoas que não tinham mais prazer de ir ao tabernáculo porque sabiam o que acontecia lá com Eli, Rofini e Finéias. Agora a notícia está correndo. Não, a coisa mudou. Agora é Samuel, Deus fala todo culto. Aí o povo começa a voltar, porque Samuel traz de volta a palavra profética à evidência. Uma igreja onde Deus fala. É isso que o povo precisa, é isso que o povo busca, e foi isso que Deus fez através de Samuel. Deus voltou a estar em evidência. O homem saiu de evidência e Deus voltou a estar em evidência. Ok. Primeiro destaque meu em torno da pessoa de Samuel não poderia ser outro, senão esse evento que envolve a sua chamada, porque é espetacular, né? O seu nascimento, a gente já falou, mas a sua chamada é um ponto de inflexão, né? É um divisor d'águas na história de Israel também, a chamada de Samuel. Vamos falar agora do Saul. O que eu tenho a dizer do Saul? Eu gostaria de falar coisas boas, mas o Saul não ajuda, né? O homem que não temia a Deus, mas se conduzia pelas circunstâncias. Saul era um líder que era sempre pressionado pelas circunstâncias.
ele não estava preocupado em agradar e obedecer a Deus. Ele queria sempre estar bem com o povo. Se o povo apertasse ele um pouquinho, ele estava disposto a virar as costas para Deus e a sua palavra para estar bem com o povo. E assim ele foi conduzindo a sua liderança. Devido a esta conduta fraca, constantemente ele rejeitava a ordem do Senhor e cedia às pressões do povo. Então, ele representa justamente essa pessoa que não tem compromisso com Deus, mas sim com o povo. Então vamos ver um pouquinho isso na prática. Vamos lá no capítulo 15, os versículos 1 a 3. A ordem de Deus para Saul através de Samuel era a seguinte: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até aos jumentos. Extermine. Ordem de Deus para Saul, por intermédio de Samuel, exterminar os amalequitas. É bom que se diga que Amaleque, ao longo da Bíblia, ele é símbolo da carne. Amaleque simboliza a carne. Você vai ver em várias passagens, começando lá com essa oposição feita a Israel no deserto. Ele é um símbolo da carne. Em resumo, a ordem era para destruir, exterminar, extinguir os amalequitas. Vamos ver a atitude de Saul no mesmo livro, a partir do versículo 19 até o 24. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, aquilo que havia sido tomado, despojo, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Olha aí que coisa, Que cena, um verdadeiro vexame. A ordem de Samuel para Saul, aliás, a ordem de Deus, é para que houvesse o extermínio de todos os amalequitas. Samuel começou e foi vitorioso na guerra contra os amalequitas. Mas ele não matou o líder, Agag, e também deixou alguns amalequitas vivos.
Ele não cumpriu. E a ordem também era para exterminar os animais, camelo, jumento, ovelha, vaca, tudo. Só que o próprio Samuel disse: por que é que você voou, né? Foi com muito ímpeto, foi de forma afoita sobre o despojo? Depois que venceu a guerra e viu a riqueza, o despojo, ele esqueceu da palavra do Senhor e voou no despojo. A gente fala aqui de riqueza, era o gado. Pegou o gado, Deus tinha mandado destruir, mas ele pegou. Mas olha a mente de Saul: não, eu peguei o gado que Deus falou para não pegar, mas não tem problema não, eu peguei, mas eu pego uma parte e dou de oferta para o Senhor, está tudo resolvido. Saul chegou lá e falou: mas por que você não matou? Não, a gente ficou, mas o melhor, uma parte, a gente separou para oferecer em oferta, em holocausto ao Senhor. Achando que Samuel, então tá bom, sendo assim, sim, pode fazer errado, se trouxer oferta, Deus não vai esquentar a cabeça não, pode descumprir a vontade de Deus, é só trazer uma oferta depois que está tudo certo. Tem gente que pensa assim: não, eu fiz tudo errado, mas depois eu levo uma oferta, eu não tenho compromisso com Deus, mas eu levo oferta, tá? Minha vida é toda torta, mas eu levo uma oferta, e aí fica tudo em paz. Aí Samuel disse: não, negativo, você está enganado, não é assim que funciona com Deus. Você acha que Deus tem prazer em oferta? Em holocausto? Deus tem prazer em quem obedece a sua palavra. Para Deus, dá muito mais prazer a Deus aquele que obedece do que aquele que sacrifica. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Então, não é que Deus não goste, não queira, não valorize o sacrifício, mas o sacrifício de um rebelde, o sacrifício de um desobediente, o sacrifício como tentativa de barganha para encobrir, como se fosse uma cortina de fumaça, um descompromisso em andar de acordo com a vontade de Deus, aí quer resolver com sacrifício, com oferta. Deus não tem prazer em oferta, Deus tem prazer em obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. A rebeldia, a desobediência, para Deus é como se fosse um pecado de feitiçaria. Mas aí Saul, não, nós obedecemos. Em resumo, ele deixou de ouvir a Deus para ouvir o povo, a desculpa dele. Ele diz: o povo me pressionou, o povo viu o despojo, queria, e eu fiquei sem reação. Ele exercia uma liderança que, quando o povo pressionava, ele deixava a ordem de Deus de lado para atender a demanda, o pedido, a pressão do povo. Deus falou: faz isso, mas o povo diz: não, vamos fazer isso. E ele mesmo vai confessar para Samuel: eu dei ouvido à voz do povo, e a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. E entre a voz de Deus e a voz do povo, Saul preferiu ouvir a voz do povo. E por causa disso, Samuel disse: Deus te rejeitou para não ser mais rei sobre o povo dele. Porque o povo é de Deus, mas você não pode se render à voz do povo. Você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que obedecer à voz de Deus. O povo tinha dificuldade na liderança de Moisés, porque Moisés era aquele líder que o povo perguntava a ele: Moisés, tem essa demanda aqui, tem essa situação, como é que a gente resolve? Aí Moisés dizia: espera aí que eu vou lá no monte falar com Deus. Aí ele voltava com a resposta: é para fazer assim. Aí depois já vinha outro: não, e agora, essa situação, como é que a gente resolve? Segura aí que eu vou lá no monte falar com Deus. Aí voltava e trazia a resposta. Aí o povo: toda hora tem que ir no monte falar com Deus, tem que falar com Deus. Fala você. Não, eu não falo nada, eu falo que eu ouço Deus falar comigo, eu falo para vocês. Então Moisés era aquela liderança que recebia de Deus e transmitia para o povo. Só que o povo quer um líder que o povo pressione ele e ele fique tentando convencer Deus a se curvar à vontade do povo. Não, não é esse tipo de liderança. O povo tem que se adequar à vontade de Deus, e o líder é essa pessoa que recebe de Deus e transmite para o povo, não que sofre pressão do povo e tenta barganhar com Deus. Então Saul foi por esse caminho, não ouvia a Deus, ouvia o povo.
e olha onde foi parar por conta disso. Vejamos quem trouxe a notícia da morte de Saul, segundo o livro de Samuel. Aí a história da morte de Saul, segundo o livro de Samuel, capítulo 1. Diz assim: e depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclague, sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim, e chamou-me e disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e a trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Amalequita. Foi quem que Deus ordenou para que Saul exterminasse completamente? Os amalequitas. Quem é que está trazendo a notícia da morte de Saul? Um amalequita. A narrativa da morte de Saul, ela ainda é alvo assim de uma certa discórdia, porque nós temos duas versões da morte de Saul. Temos a versão do amalequita, de que quando ele chegou lá, porque o que aconteceu foi o seguinte: Saul estava cercado, não tinha mais jeito, ele viu que ia morrer, os exércitos chegaram, estava ele e o escudeiro dele. Então ele pediu ao escudeiro que pegasse a lança e arremessasse contra ele, para o matar. E o escudeiro disse: longe de mim ir contra o ungido do Senhor, não farei isso. Então o que Saul fez? Ele pegou a sua própria lança, provavelmente colocou aí na altura do umbigo, algo assim, e ele se lançou, se jogou sobre a própria lança. Então é como um suicídio. E o amalequita, diz ele, contando para Davi, diz ele que quando chegou, encontrou Saul lançado sobre a sua própria lança, caído sobre ela, mas ainda vivo, pedindo para que o amalequita então acabasse de matá-lo, porque ele estava ali já quase morto, e naturalmente daqui a pouco chegariam os filisteus e o humilhariam naquela situação. Só que em uma outra versão disse que Saul já estava morto e o amalequita apenas viu ele morto, mas disse a Davi que o viu vivo e acabou de matá-lo, pensando que Davi iria recompensá-lo por dizer a Davi que foi ele que matou a Saul. Na verdade, a recompensa que ele recebeu de Davi foi que Davi mandou matá-lo, matar esse amalequita, porque ele mesmo pela boca dele disse que ele matou a Saul, que Saul estava à morte e ele matou a Saul.
Então, o fato é, há essa controvérsia. Estava Saul morto e o amalequita apenas viu e trouxe a notícia, mudando a versão para tirar alguma vantagem? Ou estava de fato Saul quase à morte e o amalequita acabou de matá-lo? Das duas, uma. Ou o amalequita matou Saul, ou o amalequita trouxe a notícia da morte de Saul. Independente do qual seja, o amalequita não deveria sequer estar vivo. E se a gente não mata aquilo que Deus mandou que nós matássemos, isso nos matará, ou no mínimo levará a notícia da nossa morte. Vou repetir para você entender. Para que nós matemos, ou isso nos matará, ou na pior das hipóteses levará a notícia da nossa morte. Ele não matou o amalequita matou ele. Ou, no mínimo, levou a notícia da morte dele. Olha aí, não brinque com o que Deus está mandando fazer. Acabe com os amalequitas. Deus está falando com você aqui hoje. Mata os amalequitas. Mata os amalequitas. Senão, os amalequitas vão te matar. Aquele que Saul deveria matar, aqueles o mataram. Com o pecado é sempre assim. Ou o matamos, ou ele nos matará. A escolha é sua. Quer matar o pecado ou continuar brincando com ele? Pecadinho de estimação, né? Igual a história lá da mulher que criou uma cobra, né? E a cobra depois engoliu ela. Vamos melhorar o assunto? Vamos falar de Davi? Vamos dar uma virada aqui. Com Davi é isso aí, ele arranca a cabeça do cidadão, dá uma pedrada na testa, derruba no chão, pega a espada do camarada, corta a cabeça e apresenta para todo mundo. Pelo menos começou assim, né? A gente vai ver hoje ainda como terminou, mas começou assim. O destaque em Davi é o seguinte: Davi, o poeta guerreiro. Duas qualidades tão antagônicas, né? Ser poeta. Você nunca pensa num camarada que é poeta pegar a espada e ir para a guerra. E nunca pensa numa pessoa que pega a espada e vai para a guerra ter aquela sensibilidade, né? De fazer poesia. Mas o Davi, o maior salmista de Israel e também um dos maiores guerreiros, exterminador de gigante. Pegaria bem, né? Davi, o exterminador de gigante. E era poeta, pegava a harpa. Então ele tinha essas duas qualidades extraordinárias: poeta e guerreiro. Capítulo 16 e 17 é a virada na história de Davi. No capítulo 16, Samuel, né, Deus já está rejeitando Saul. Samuel está aí estendendo, até que Deus brada no ouvido de Samuel: até quando terás dó, terás pena, piedade de Saul, se eu já o rejeitei? Você não é meu servo? Você não é meu profeta? Você vai ficar aí, como é que você... Isso é muito sério, gente. A gente às vezes tem essa má tendência de abraçar quem Deus rejeita e rejeitar quem Deus abraça. Isso é um problema sério. A gente quer andar de mão dada com aquele que Deus rejeita, e a gente quer não ter amizade, círculo próximo de amizade com aqueles que Deus ama. Está lá Samuel ainda querendo dar oportunidade a Saul, mas Deus já o rejeitou. Então a pergunta é: até quando você vai ficar nessa aí, de ficar tendo paciência, dó, piedade de Saul? O martelo já está batido, eu já o rejeitei. Enche logo o teu vaso de azeite, que devia estar vazio, e vem. Te enviarei à casa de Jessé o belemita. Você está ainda pensando em Saul? Eu já escolhi um que vai tomar o lugar dele. Vai lá. Quem é? Vai lá, lá eu te mostro. Ah, mas esse Saul é aquela história toda, diz que vai para o sacrifício e tal. Lá vai Samuel com um vaso cheio de azeite, chega na casa de Davi. Aí você conhece a história.
Passa um, passa outro, passa outro, passa outro, nenhum desses. Então cadê? Falta mais alguém? Falta o menor. Está onde? Está cuidando das ovelhas. Ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. Chega o Davi. Quando o Davi chega, é interessante. Pega o capítulo 16, porque tem uma expressão aqui que não deve estar na nossa versão, mas na versão ali da Wanda, que eu acho que é a revista atualizada, você vai ter essa expressão aí. No capítulo 16, eu estou no 2 Samuel, tem que voltar. 1 Samuel 16, versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Vamos ficar em jejum até chegar o menino. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo, formoso de semblante e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Aliás, a expressão está aqui, é essa que eu queria destacar. Levanta-te, que dá a entender que quando Davi chegou na casa, estava todo mundo sentado. Quando Davi entrou, Deus bradou no ouvido de Samuel: se levanta, acabou de chegar o rei. Davi, levanta, fica em pé, o rei chegou. Ficou de pé, unge ele, é ele mesmo. Quando Samuel já foi na direção dele e derramou o azeite, olha que versículo lindo, o número 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Não, o lindo não é ter sido ungido no meio dos irmãos, não. Essa parte aqui não me impressiona muito, não. Eu gosto dessa aqui, ó. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe o que é se apoderar? Tomar posse. É como que abraçar e dizer: é meu. Aquele dia em diante, o Espírito do Senhor pegou Davi e disse: esse aqui agora é meu. Tomei posse, me apoderei, me pertence, é meu, daquele dia em diante. Então a unção que desceu sobre Davi é uma unção também de possessão exclusiva do Espírito Santo. E esta unção está aqui, ó, está ali, aliás, né? No capítulo 16, capacitou para a grande peleja do capítulo 17. Davi é ungido no 16. O que temos no 17? A batalha de Davi com Golias. Então, via de regra, toda unção está ali, ó, atrai problemas, mas também traz consigo a capacitação para resolvê-lo. Foi só receber a unção no 16, olha o problema no 17. Quando Davi chega lá no vale de lá, naquela região, o pai dele mandou ele levar comida para os irmãos. Ele chega lá no campo de batalha, aí ele ouve lá o gigante lá embaixo, no vale, gritando: dá-me um homem para lutar, dá-me um homem para lutar. E ninguém do exército de Israel descia para lutar com Saul, com Golias. Ninguém descia, e Golias vinha. Quantos dias ele fez isso? Quantos dias o Golias foi até lá? Quantos? Vocês estão com medo agora de errar, né? 40. O texto diz que ele vinha de manhã e à tarde. Então quantas vezes Israel ouviu Golias pedindo um homem para lutar? 80. Chegava lá de manhã. Claro que a Bíblia vai usar a expressão: me dá um homem para lutar, me dá um homem. Mas você acha que era só isso que ele estava dizendo? 80 vezes? A expressão bíblica ela é lacônica, né? Ela é resumida, ela é concisa, ela é objetiva. Mas o que o guerreiro fala do outro? Não tem homem desse lado aí não? Bando de covarde, diz aí que o Deus de vocês é... Cadê? Não tem um homem?
pessoal, ó. Aí vem o outro dia, ou no mesmo dia de tarde, a mesma coisa. Manda descer uma mulher então, uma criança, um menino, não tem ninguém com coragem aí não? Cadê? Quem vai vir aqui lutar comigo? Silêncio lá no arraial de Israel. Segundo dia, você imagina o que é você ouvir ofensas por 40 dias? Você está lá no meio do exército, o camarada vem lá, fala aquele monte, e coloca a mãe no meio, e fala do teu Deus, e fala do não sei o que, aquela coisa toda, e você lá. Lá embaixo do vale tinha um gigante. Aí a gente pensa assim: bom, para lutar com o gigante, vamos pegar então aquele que é maior aqui, o mais alto, o mais forte do nosso exército. Quem era o mais alto do ombro para cima em Israel? Quem era? Saul. Aí está lá embaixo o camarada gritando: desce um homem! Aí todo mundo olhava para o Saul. Eu estou conjecturando, não estou afirmando, mas não é coerente não? Está esperando o líder. Você é o nosso capitão, você é o nosso líder, você é o mais alto aqui, você é o rei. Ele está querendo alguém, você vai. Ele: vou não. Deus já me abandonou, não está na minha vida, já perdi a unção, estou sendo possuído de vez em quando de demônio, vou fazer o que lá no vale? Como eu vou fazer lá? Minha unção já foi embora, os demônios já se apossaram de mim, eu estou aqui ainda de fachada, mas não tem mais nada de Deus na minha vida. Vou lá lutar com esses gigantes. Aí chega um menino, que a unção está fresquinha na vida dele. Aí ele ouve a primeira vez: dá-me um homem para lutar. Aí ele olha para os irmãos dele: vocês vão ficar parados aqui? Ninguém vai lá embaixo não? Não. Mas ele está falando isso já tem quanto dia? Já tem 40 dias, ele vem aí de manhã e de tarde, é sempre esse horário e ninguém vai lá fazer nada. Não, eu vou lá. Davi, para de graça. Você é copiado uma hora dessa, a gente está no meio de uma guerra, uma batalha travada, que você vai cuidar daquelas poucas ovelhas lá, cadê ela? Você deixou onde? Não, tô de graça não, tô no óleo. Estou no azeite, estou na unção, estou com graça não, eu vou lá. Não, mas você é menino, você não tem. Não, como é que a gente faz? Não, vou te levar aqui diante de Saul. Aí chegou o baixinho Davi, Saul grandão. Rapaz, a palavra de Davi para Saul é demais. Rei, quieta teu coração. Você está muito nervoso. Seus problemas se acabaram. Cheguei. Mas mais ou menos assim, que humilhante para o rei. Você está aí nervoso, não tem mais unha para roer, está aí se escondendo. Calma, o problema vai ser resolvido agora. Eu vou lá. Não, faz isso não. Esse homem lá é guerreiro, desde a mocidade. Você é um pastorzinho de ovelha. Não, fica tranquilo. Eu vou matar esse gigante, vou arrancar a cabeça dele. Da onde vem a sua confiança? Minha confiança? Ele não está afrontando a mim, ele está afrontando o Deus vivo. Eu não vou permitir que ele continue lá embaixo afrontando Deus. Olha aí, Deus estava na jogada das palavras de Golias. Quando Davi ouviu, falou: não, como é que é? Falar mal do meu Deus? Fazer brincadeira com o meu Deus? Não. Ele vai ficar sem cabeça hoje. Vai aprender o que é brincar com o Deus de Israel. Vou arrancar a cabeça dele hoje. Aí o Saul: não, Davi, olha lá, esse homem é treinado, você não tem treinamento, você não. Olha, Saul, eu não queria contar para você não, mas porque é algo meu particular, pessoal, mas as circunstâncias aqui demandam que eu abra para você a minha vida particular. Você sabia que eu já matei leão? Você? E o urso também. Ninguém sabe, mas eu já matei leão. Ninguém viu, mas eu já matei urso. A sua vida pública, Saul, ela é uma vergonha. Mas eu ainda tenho vida oculta que ninguém vê.
só Deus vê, e na minha vida oculta, onde ninguém vê, só Deus, eu mato o leão, eu mato o urso, e hoje eu vou arrancar a cabeça desse gigante. Aí esse camarada está dizendo que já matou o leão, matou o urso, eu não consigo vencer nem minha carne, qualquer pressãozinha do povo já cedo, e ele está dizendo que matou. Tá bom, bota a minha armadura, aquela história toda, a armadura dele não deu, não coube, ele tirou, aí desce o Davi com uma pedra, né, com 5 pedras, mas atira uma só, derruba o gigante. Então, como a gente está vendo aqui, Davi matou o gigante, a unção que ele recebeu o capacitou, arrancar a cabeça do Golias, destruir a afronta que Israel estava sofrendo, e o Deus de Israel envolvido ali naquela série de afrontas que Saul estava, que Golias estava manifestando, e com isso ele mostrou o motivo, a razão daquela unção, tirar a afronta de Israel e liderar o povo de Deus. A gente encerra aqui o primeiro livro de Samuel. A respeito da vida de Davi, vamos nos aprofundar agora no estudo sobre sua elevação, queda e reinado, a partir da análise do segundo livro de Samuel. Então pega aí na página 23. O segundo livro de Samuel gira em torno de Davi, todo ele. No primeiro nós temos 3 personagens, e o segundo, basicamente, apenas Davi. Segundo livro de Samuel, no original hebraico, primeiro e segundo Samuel formavam um único livro, denominado o livro de Samuel. Não se sabe com exatidão quem realmente escreveu o livro. Sem dúvida, Samuel registrou boa parte da história de Israel nesse período. No entanto, outros materiais haviam sido colecionados e puderam ser usados como fontes pelo autor real. 3 dessas fontes são mencionadas em 1 Crônicas 29, a saber, as crônicas de Samuel, o vidente, as crônicas do profeta Natã e as crônicas de Gade, o vidente. Tanto Gade como Abiatar tinham acesso aos eventos da corte do reino de Davi, de forma que ambos são candidatos à autoria desses 2 livros. Contexto histórico. O segundo livro de Samuel gira em torno da ascensão de Davi ao trono de Israel e dos 40 anos de seu reinado. O livro está enfocado na sua pessoa. Segundo Samuel começa com a morte de Saul e Jonatas na batalha do Monte Gilboa. Davi é então ungido rei sobre Judá, sua própria tribo. Há um jogo de poder pela casa de Saul entre Esbocete, filho de Saul, e Abner, comandante-chefe dos exércitos de Saul. Embora a rebelião tenha sido sufocada, esse relato sumário descreve os 7 anos e meio anteriores à unificação do reino por Davi. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Davi unifica tanto a vida religiosa quanto política da nação ao trazer a arca da aliança da casa de Abinadab, onde havia estado desde que fora tomado pelos filisteus. A esfera de ação vai desde a morte de Saul até a compra do local do templo, abrangendo um período de 37 anos. O tema: o livro todo se concentra na figura de Davi. Não há outra figura de suficiente importância que atraia a atenção. É o quadro do ungido de Deus para quem nossos olhos se dirigem. É o quadro do homem segundo o coração de Deus que iremos estudar. E começamos o nosso estudo com esta pergunta: o que há em Davi que mereça um título tão honorífico? Não o observamos de longe, de modo a vê-lo como rei, em posição elevada, rodeado por toda a insígnia da realeza, mas sim observamos-lo de perto, na sua familiaridade de homem. Vemo-lo não somente no trono, mas também no lar.
Vemo-lo nas suas tristezas mais profundas e na hora de seus maiores triunfos. Ouvimos as suas orações e os seus elogios, sua justa indignação e suas palavras de bondade, ternura e generosidade. Somos testemunhas do seu pecado, arrependimento, momentos de impaciência e dignidade real. O quadro todo, apesar de partes sombreadas, apresenta-nos um homem em cuja vida de Deus ocupava o primeiro plano. Para Davi, acima de todas as demais coisas, Deus é uma gloriosa realidade. Em suma, Davi é um homem profundamente consciente de sua própria debilidade, erro e pecado, mas que conhece a Deus e confia nele de todo o seu coração. Então, o conteúdo do livro está aqui dividido também em 3 partes. A primeira parte, que daqui a pouco farei um comentário, a elevação de Davi. A segunda parte, a queda de Davi. E a terceira parte, os últimos anos da vida de Davi. Na elevação está aí subdividido: morte de Saul, Davi chega a ser rei de todo Israel, a arca trazida a Jerusalém, o pacto de Davi, as conquistas. Na parte da queda, o grande pecado de Davi e a rebelião de Absalão. As palavras de Natã, que Davi tivesse dado ocasião aos inimigos de Jeová de o blasfemarem, têm se cumprido nos sarcasmos dos incrédulos que zombam de Davi por ter sido chamado um homem segundo o coração de Deus. Que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus não quer dizer que não tivesse defeitos, mas sim significava que era um homem cujo coração havia um desejo sincero de fazer a vontade de Deus e buscar sua justiça, em contraste com Saul, que sempre buscava o seu próprio caminho. Davi cometeu um pecado dos mais vis, porém, com um verdadeiro sentimento de justiça de Jeová e de sua própria culpa, ele se arrependeu em saco e cinza. Há muitas lições importantes que podemos aprender do pecado de Davi. Primeiro, por mais forte e espiritual que a pessoa seja, se desviar os seus olhos de Deus, estará sujeito a cair. Segundo, o relato em termos claros do pecado do maior herói de Israel, sem procurar desculpá-lo, é uma prova forte da origem divina da Bíblia. O mais natural teria sido colocar um véu sobre este acontecimento desagradável. Terceiro, a graça de Deus pode perdoar o mais vil pecador, se houver verdadeiro arrependimento. Quarto, tudo que o homem semear, isto também ceifará. A criança nascida da união pecaminosa de Davi morreu. Seus 2 filhos seguiram-lhe no adultério e um cometeu crime de assassinato. Quinto, Deus não tolerará o pecado, nem por um momento, mesmo de seus filhos mais amados. Terceira parte do livro, os últimos anos da vida de Davi. Temos lá o episódio dos 3 anos de fome, o cântico de Davi, as últimas palavras e o pecado que ele cometeu da contagem do povo, o censo. O capítulo 24 relata o pecado de Davi em contar o povo. Uma comparação com 1 Crônicas 21:1-6 demonstra que foi Satanás o instigador disso. Embora Deus a ninguém tente, frequentemente é descrito na Escritura como se ele fizesse aquilo que realmente ele apenas permitiu que se fizesse a outra. Neste caso, permitiu que Satanás tentasse Davi. Satanás foi quem agiu enquanto Deus somente retirou a sua graça sustentadora. Assim, o grande tentador prevaleceu contra o rei. A ordem foi dada por Joabe, que, embora em geral não fosse escrupuloso, não deixou de apresentar em termos fortes o pecado e o perigo desta medida, e usou todos os argumentos para dissuadir o rei do seu propósito. O fato de contar o povo não foi em si mesmo ato pecaminoso, mas sim a motivação, orgulho e vanglória. Davi agiu por autoconfiança e falta de confiança em Deus, e sobretudo por desígnios ambiciosos de conquista, para cujo êxito estava resolvido a forçar o povo ao serviço militar, e para averiguar se podia ou não reunir um exército suficientemente grande para a magnitude das ambições que pensava levar a cabo. Hoje a gente vai ficar nesses Ruth e os 2 livros de Samuel. Vamos falar agora
os meus apontamentos aqui. Primeiro, a elevação de Davi. Eu gosto dessa passagem, gosto muito. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 5. Tem uns textos da Bíblia que eu prego muito pouco, mas gosto muito de pregar. Parece que você fica com vontade de voltar a falar do assunto, mas não sei o que acontece, que nunca volta. Mas esse aqui é uma das mensagens que eu mais gosto. 2 Samuel capítulo 5, versículo 1 ao 5. Observe bem, aqui a questão são os detalhes, hein? Sempre, né? Toda a Bíblia, a questão são os detalhes. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. Isso aqui é quando Davi vai ser coroado rei sobre todo Israel. Então, vamos ver os argumentos que estão sendo utilizados pela liderança para constituir Davi como rei sobre todo Israel. Os argumentos estão aqui a partir do versículo 2. Ele diz assim: também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre Israel e Judá. Versículo 2. Aliás, vou voltar ao primeiro só para a gente. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi e a Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Eles usaram dois argumentos, todo Israel, a liderança, para colocar Davi como rei, reinar sobre o povo. Dois argumentos. Primeiro argumento: vemos a partir dos relatos descritos que, antes de Davi ser elevado à posição de rei, ele já se portava como líder. Lembra no episódio de Golias? A expectativa da nação por uma atitude de Saul? O povo viu quando Davi desceu. Olhou para Saul e disse: você é o rei. Quem tinha que ter ido era você. Foi Davi quem foi. A partir dali, Davi se tornou comandante de uma tropa. E sempre que ele saía liderando uma tropa para um lado e Saul saía para o outro, quando voltava a história era: Saul matou milhares. E Davi? 10 milhares. O rei é Saul. Mas quem está na batalha, vencendo, guerreando, dando livramento é Davi. Quem está tomando a frente. Quando Saul pediu 100 prepúcios, Davi trouxe 200. Ele era o valente, ele era o guerreiro, ele defendia Israel, tirava a afronta, ia para o campo de batalha. Ou seja, que detalhe é esse que eu estou aqui descortinando para vocês? O rei de fato era Saul, mas Davi, apesar de ter apenas a promessa de ser rei, já batalhava pelo povo que um dia ele seria o pastor, o líder. É importante se comportar de acordo com a promessa de Deus, como se ela já tivesse se cumprido. Isso demonstra fé. Ou seja, eles argumentaram, primeiro, a postura de Davi. Ele não era rei, mas já agia como rei. Segundo, eles destacaram a promessa que Davi tinha. Primeiro, eles não destacaram a promessa, e em segundo, a atitude. Eles destacaram primeiro a atitude e depois a promessa. Por que você vai ser rei? Você não era, já agia como tal, só nos resta agora te dar a coroa.
A gente está de olho em você, Davi. Esse tempo todo você acha que a gente não está percebendo que é você que está na frente da batalha, você que está liderando, é você que está indo para a frente da guerra, arriscando a vida, é você que estava já tomando a atitude do rei. O rei era o covarde, era o omisso, era você. Então, só estamos aqui oficializando aquilo que você já estava fazendo. Ademais, você ainda tem uma promessa. O primeiro motivo não foi a promessa, a atitude. A atitude confirmou a promessa. Então o povo disse: Davi, você é rei, seja rei sobre nós. Porque, guarde isso, antes de ser rei, você já agia como rei. Você ainda não era, mas já agia como se fosse. Isso aqui tem uma aplicação espiritual muito grande também, né, irmãos? Porque só vai para o céu quem já age na terra como cidadão do céu. A nossa postura na terra é que nos condiciona a ir para o céu. Você já vive na terra como se fosse de lá. Aí na hora de ir, Deus vai falar: o que você está fazendo aí? Você já age como se estivesse aqui, então vem para cá. A posição, depois a promessa. E tem mais, eu prometi que ia buscar vocês mesmo, então junta a posição de vocês com a promessa. Essa é a postura, essa é a condição de Davi. Bom, agora vamos falar da queda. A ascensão foi esse período aqui. A queda, todo mundo conhece, capítulo 11, da queda, né? Nós vamos ler, para observar o seguinte detalhe. Capítulo 11, hein? 2 Samuel, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. No tempo que os reis saem para a guerra, quem é o rei? Davi. Davi mandou Joabe, Davi mandou os servos, Davi mandou todo Israel, e ele, que era o rei, ficou. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou, acordou de tarde, se levantou do seu leito, andava passeando no terraço, e o povo de Israel todinho na guerra, e o rei passeando no terraço, acordando tarde, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista, e enviou Davi e perguntou quem era a mulher. A história você sabe. A história você sabe. Vemos a partir dos relatos descritos agora que, sendo rei, Davi não se comportava mais como tal. E esse aqui é o problema sério. Quando o camarada não age como se fosse. Quando ele deixa de agir como tal. Eu reproduzi o que eu ouvi aqui. Que coisa, não? Que coisa. Você não era rei. Você ia para frente da batalha. Agora que você é rei, você manda o Joabe, você manda os servos, você manda todo o povo, e você que é o rei, que é o líder, que é o capitão, fica em casa, dormindo até tarde, passeando no terraço. Ao invés de estar à frente da batalha, liderando os seus soldados na guerra, estava em casa, dormindo até tarde. A unção que recebemos é para a batalha. Quando a usamos para fins errados, fazemos besteira e, claro, colhemos consequências desastrosas. Quando Davi começou a pecar, quando ele deixou de ir para a guerra, ele recebeu unção para ir para a guerra. Ele mandou todo mundo para a guerra e ele não foi. O terreno ficou fértil para Satanás, o espaço ficou livre. Ele ficou ocioso. O lugar, a gente viu, no tempo em que os reis vão para a guerra. O rei é ele, por que ele não foi para a guerra? Antes de falar dos últimos anos, tem uma parte aqui dessa guerra. A guerra é contra Amon, a cidade de Rabá, que é a capital lá dos Amonitas.
Davi não foi, ficou, descobriu que a mulher era casada com Urias. Urias estava onde? Ele mandou todo mundo para a guerra. Acho que só ficou ele e as mulheres em Jerusalém. A gente foi tudo para a guerra. Aí mandou chamar Urias, aquela história toda. Queria fazer Urias se deitar com a sua mulher, com a sua própria mulher, né, com Batseba. Para quê? Para encobrir a gravidez, fazer pensar que ela é dele mesmo, do Urias. Ninguém ia fazer teste de DNA, vai achar que é do Urias. Só que Urias fez o quê? Dormiu na porta de Davi. Olha a mentalidade de Urias. Como é que eu vou para casa deitar com a minha mulher se Israel está na guerra? E olha a mentalidade do rei. Deixa o povo lá na guerra. Aí mais uma vez chama Urias e bebeda ele, tenta enviar ele para casa, ele não vai. Mas esse camarada é fiel demais, só tem um jeito, tem que matar esse cidadão. Muito fiel. Muito fiel. Aí aquela trama toda para eliminar, né? Manda ele para a batalha. Leva essa carta aqui. Pelo amor de Deus, não lê não. Entrega o Joabe. O que estava escrito na carta? Joabe, chegando essa carta em tuas mãos, pega Urias, coloca ele na frente de batalha, onde a guerra está mais travada. Depois retira o soldado e deixa ele lá para morrer. Está aqui a carta, Urias. Leva, entrega a Joabe e não lê. Olha como é que o cara era fiel. A carta ele que levou. Entregou para o Joabe, olhando por Urias. Tá bom. Urias, é o seguinte, você vai agora para aquela frente de batalha ali, ó. Ali, você vai para ali. Urias foi. A batalha estava travada. Ele mandou eles para ficar perto de uma torre elevada. E aí você não pode chegar com o exército, o pessoal está lá de cima jogando flecha, jogando lança, e você lá de baixo vai fazer o quê? Mandou Urias para lá. Aí olha só, essa aqui não vou passar de ler isso daqui. Capítulo 11 ainda. Versículo... pegar aqui o 18. Então enviou Joabe e fez... Eu vou pegar o 16. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo, 2 pontos, acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize, fique com raiva, e te diga, por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis, vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho, aí vai lembrar uma história que o Abimeleque morreu por uma pedrada, então, porque chegou perto da cidade. Ok, 22. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe enviara. E disse o mensageiro a Davi, na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. Aí antes que Davi ficasse com raiva, aquela bobeira na estratégia de chegar perto com os flecheiros lá, ele diz, e também morreu o teu servo Urias o heteu. Entendi. Não morreu só Urias, botou um monte na frente para morrer junto. E também morreu Urias. A gente só põe na conta do Davi Urias. Mas botou um monte lá na frente da batalha, de onde o pessoal andava de cima do muro atirando flecha, só para encobrir o pecado dele. Foi o Urias e foi mais um monte. Aí olha a resposta de Davi. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. É assim mesmo, morre, a guerra é assim mesmo, morre mesmo. Esforça a tua peleja contra a cidade, é derrota, esforça-o, tu assim. Bom, aí Joabe continuou, lutando. O 12 vem, nós conhecemos, o Natan, a parábola, tal. Aí chega no capítulo 13, essa parte aqui me deixa um pouquinho também. 13 não, 12. O 12, capítulo 12. Olha o versículo 26.
Continuou a batalha lá em Amon, Rabá, capital. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posto sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou um muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs as serras. Não, isso aqui não precisa ler esse versículo. Você percebeu o que aconteceu aqui? Joabe falando, ó, já está na reta final aqui da gente terminar a batalha, ó, a mamão com açúcar agora. Avisa o Davi que é só ele chegar, que se eu acabar de destruir o meu nome, Joabe vai sair e venceu. Chama lá o Davi, que está lá nessa. Fala para ele vir agora, já está no finalzinho. Davi chegou no final, acabou de destruir o pouquinho que faltava, pegou, entrou na cidade, tirou a coroa da cabeça do rei, botou na cabeça dele. Eu venci a batalha, eu venci a guerra. Chegou no final, eu, Davi, bota aí meu nome, eu venci a batalha. Chego no finalzinho, já está tudo pronto, dizimado, os corpos espalhados para lá e para cá, e só manda o recado, ele chega. Ele tinha que ter vindo para a guerra. Olha que hora, que altura da guerra ele chega. Só na hora de sair o nome dele, né? Só na hora de sair na foto. Davi estava vacilando. Davi estava vacilando muito, mas ele era um homem de coração quebrantado, isso é fato. Bom, começamos falando da elevação de Davi. Ele não era rei, mas agia como rei, tornou-se rei. A segunda parte, a queda de Davi. Ele era rei, deixou de agir como rei, começou a perder o reinado. Pega aí, hein? Então, segundo Samuel 12, Davi está perdido, não sabe mais como agir com os filhos, com o povo, com os seus soldados, não tem mais autoridade dentro de casa, os filhos fazem o que quer, se levanta contra ele, estupra a irmã, né? Há um incesto dentro de casa, há assassinatos no meio da família. Quando o soldado vai para a batalha, quando vence, ele chora, fica triste porque o outro filho morreu. O comandante vem e repreende ele, manda ele lavar o rosto e tal, e aparecer diante do... Ele está totalmente perdido, ele não sabe mais como agir. Não sabe mais como agir. Quando não era rei, agia como rei, tornou-se rei. Quando era rei, deixou de agir como rei, começou a perder o reinado. Aqui ele está todo perdido. Ele já não é um bom pai de família, ele já não é um bom líder militar, ele já não é um bom líder civil. Quando Davi é repreendido por Natã, no capítulo 12, o texto deixa claro que já havia passado quase um ano e Davi ainda não buscara ao Senhor para confessar o seu pecado. Mas sabe, a barriga dela está crescendo. E Deus está esperando Davi vir falar com ele. A barriga dela está crescendo. E Deus está esperando Davi vir falar com ele. Betseba deu a luz. E Deus está esperando Davi vir falar com ele. O menino ficou doente, está à beira da morte. Aí Davi veio falar com Deus. Quase um ano. Já tinha nascido, já estava com vida. E Davi vem falar com Deus agora. Davi mostrou-se, aí vem a parábola, né, de Natã. Natã vem repreender Davi e traz aquela parábola do homem que era muito rico, tinha uma propriedade grande, tinha muitas ovelhas, cordeiros, e tinha um vizinho que tinha uma cordeirinha só. E ele disse para Davi: o homem recebeu uma visita de longe, e ao invés de pegar um animal do seu rebanho para oferecer um jantar, foi lá e arrancou a cordeirinha única do seu vizinho, a matou, fez a refeição, ofereceu ao seu convidado. E aí o Natã perguntou para Davi: me diz aí, o que esse homem merece? Aí o Davi bateu o martelo: esse homem merece morrer.
Aí o Natan falou: esse homem é você. Você é muito rápido para julgar o pecado dos outros, mas tem um ano que Deus está esperando você vir se arrepender do seu. Mal acabei de contar a história, você já deu a sentença, nem falei amém, você já bateu o martelo, e o seu tem um ano que Deus está esperando você conversar com ele. Aí o Davi: pequei. Vou te mostrar um detalhe muito interessante aqui. Capítulo 12. Versículo 10. Aliás, o versículo, vou pegar no 7. Já vai encerrar. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor e as mulheres de seu senhor e em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos meus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natan foi para casa. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Aí vem Davi, buscou o Senhor e tal, mas não teve jeito, a criança morreu. A palavra aqui foi que Deus liberou. Assim diz o Senhor: suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Davi se deitou com a mulher de Urias, os próprios filhos dele se deitaram com suas concubinas, com Batseba escondido, às escuras, sem ninguém ver, e todo Israel viu os filhos, o próprio filho dele, se deitando com as concubinas dele, diante dos olhos de todo. Ele matou Urias, Deus permitiu que a criança morresse, e mais 2 filhos dele morreu também pela espada. Irmão, a semente que a gente lança, a gente nunca colhe na mesma medida. Você não vai semear um e colher um. Você vai semear e vai colher sempre multiplicado. Se deitou com uma, os filhos dele se deitou com várias dele. Matou um, teve 3 velórios dentro de casa. A colheita é sempre maior, então temos que tomar muito cuidado. Davi mostrou-se implacável para julgar o pecado alheio, mas entendeu o valor da misericórdia quando percebeu que o pecador em questão era ele mesmo. Para finalizar a nossa aula, só sabe o valor da misericórdia quem um dia já precisou dela. Quando era para julgar o pecado alheio, ele esqueceu misericórdia, justiça. Quando Natan disse: esse homem é você, então calma aí, tira a justiça, misericórdia. Aí quem precisa da misericórdia, clama pela misericórdia. Agora quando é o outro, a gente clama por justiça. Só sabe o valor da misericórdia quem um dia já precisou dela. Todos aqui precisamos, carecemos dela continuamente, então nós precisamos valorizar a misericórdia. Vamos ficar de pé para encerrar, são 15 para as 10. Semana que vem vamos falar
dos 2 livros dos reis e dos 2 livros das crônicas. Irmãos, eu passei uma prova para vocês aí do Pentateuco. Nesta prova eu peço para que vocês deem o destaque em cada um dos livros. Eu esqueci de falar tanto na aula passada quanto na anterior, mas é uma questão que você pode responder de forma pessoal. O que você mais aprendeu? Qual foi o seu principal destaque para você em cada um desses livros? Então, você pode responder de forma pessoal. Só vai errar se você... no livro do Êxodo, meu maior destaque foi a vida de Abraão. Aí não tem jeito, né? No livro do Gênesis, eu gostei do sacrifício do cordeiro lá em não sei aonde, Levítico. Aí não tem jeito. Mas o seu principal destaque em cada um dos livros. Vamos orar. Querido Deus e Pai, louvo, bendigo e exalto o Teu nome. Mais uma oportunidade que recebemos de aprender e crescer no conhecimento da Tua palavra. A nossa oração agora é que nos proteja, nos guarde e nos leve em paz de retorno aos nossos lares, guiados, guardados e protegidos pelas Tuas santas mãos. Ó Deus, pedimos que nos ajude a viver valorizando a cada dia a misericórdia do Senhor que é derramada sobre nós. Que possamos tomar posturas e atitudes de verdadeiros e autênticos servos Teus, e em nada darmos ocasião para que os inimigos venham blasfemar do Teu nome. Nos abençoa, ó Pai, nos guarde, nos ajude a continuar a nossa caminhada firme em direção às mansões celestiais. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, até a próxima semana.